Olá, estamos em mais um episódio do podcast JunaCast Nutrição, Esporte e Saúde, nesse novo formato onde que eu consigo interagir com outros profissionais que eu admiro e, obviamente, que vão inspirar muitos de vocês. Então, sejam bem-vindos. Eu trago hoje um convidado de honra que eu admiro como pessoa e profissional e tenho certeza que vocês vão gostar muito do que a gente vai conversar aqui. Luquinhas, você é o cara hoje aqui comigo. É uma questão que, para mim, é uma honra. Eu vou te apresentar aqui sem nenhuma modéstia, porque você merece todas as honrarias, né? Lucas Obrigado. Valente está comigo hoje, um atleta de jiu-jitsu de ponta. Hoje o Lucas é o atual campeão mundial de jiu-jitsu da Federação Internacional de Jiu-Jitsu sem kimono, é atual campeão brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu com kimono, atual número 1 do ranking mundial da categoria peso leve sem kimono. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, desses pesos, né, Lucas, que é um desafio para os atletas, mas o peso leve ele luta muitas vezes 73,5 ou 74. Campeão nacional americano da Federação Internacional, que é considerado uma Olimpíada, né, Lucas? Uma Olimpíada do praticante de jiu-jitsu. Você vai me corrigir se eu estiver errada. Tem um dos maiores percentuais de finalização em toda a faixa preta adulto, entre outros títulos profissionais. É também professor na Academia Gracie Barra, Texas, onde ele reside hoje. Vem da linhagem do Draculino, um grande amigo. Inclusive, deixo um abraço para ele, para a Mônica. E um time incluindo, querido, seu tio Daniel Valente. Filhos de pais maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer, o senhor Rogério Tobias e a Patrícia Valente, um beijão para eles também. E é casado com a querida super atleta ouro também, que é a Andressa Sintra, uma querida, também atual campeã mundial, né, da Federação Internacional, sem com kimono. Então, eles são um casal ouro, né, e número 1 no ranking mundial das categorias, né, e ponto sem kimono. E eu tive a honra de começar a trabalhar com esse garoto de ouro, né, em 2014. E aí, Lucas, a gente tem que contar uma história disso, né, porque foi aos 17, 18 anos que você me procurou, uma iniciativa sua, no momento ali que eu tinha minha carreira também em acontecimento, né, na nutrição esportiva, você treinava numa academia que a gente treinava também. Eu não sei se você sabe, Lucas, mas na época que você me procurou, eu registrei no seu prontuário, você nunca tinha usado creatina na vida, você mencionou que nunca tinha usado qualquer pré-treino, você mencionou naquele momento que você amava pipoca, e eu acho que Ainda amo pipoca. ama, isso eu sei disso, né? Você tinha 76 quilos em 2014. E olha para você ver, a gente fez um desafio juntos aí, que foi você participar desses campeonatos todos no final do ano passado, e você estava com 78. Isso mostra que você é um atleta que consegue administrar bem seu peso ao longo de 10 anos, o que não é uma imagem a mesma corporal. Você tinha um percentual de gordura baixo, mas hoje você é um cara muito mais forte, né? E aí, Lucas, eu queria primeiramente agradecer seu tempo disponível aqui para conversar com a gente. É um prazer, já. É muito bom ter você mesmo. E queria que você falasse um pouquinho para a gente introduzir a sua história, né, no jiu-jitsu. Como é que você começou? Porque você tem aí uma linhagem brilhante, de pessoas que te inspiraram, certamente, mas eu queria te ouvir. Fala para a gente como é que começou essa história no jiu-jitsu. Eu acho que as pessoas têm curiosidade de entender como é que, né, essa carreira de um grande atleta e como é que definiu que você falou assim, eu quero ser um atleta de jiu-jitsu para a vida toda. Fala para a gente. Jana, primeiramente, a honra é minha de estar aqui. Muito obrigado por me receber. E eu acho que meu começo, na verdade, minha carreira toda foi muito abençoada e foi muito diferente da maioria das pessoas. Eu sempre, por causa dos meus tios, né, e por causa de todo mundo da Gracie Barra BH, todo mundo, desde criança, todo mundo sempre me acolheu, todo mundo sempre me ajudou da melhor maneira possível, sabe? Então, é algo que, literalmente, assim, chegou no ponto que
que eu não tinha muitas amizades na escola, porque todas as minhas amizades eram da academia Você e tinha eram as quantos anos, Lucas, quando você começou, tipo assim, tipo, treinar, ou, sei lá, que seu tio, ou você teve influência Jana, de alguém? Como é que minha foi? primeira lembrança de jiu-jitsu foi, eu lembro exatamente até hoje, foi na casa da minha avó, né? Eles ainda moram lá no Magabeiras. Quando você entra, tem meio que uma sala assim antes de você descer para a escada. E eu lembro que eu tinha 3 anos e meus dois tios, era o meu tio Daniel, meio que me colocando minha mão e me guiando, e eu fazendo no meu tio Alexandre, fazendo armlock, que depois eu descobri que era armlock da montada. Uhum. Então essa foi Naturalmente, você fazendo isso. então essa foi a primeira lembrança que eu tenho assim de luta marcial. É muito interessante isso, porque, assim, parece até que estava meio inato, né? E É, essa por algum vivência, motivo, provavelmente seu tio viu isso também, né? E falou, vamos lapidar esse garoto. por algum motivo essa memória específica ficou bem gravada na minha mente. Uhum. Ô, Lucas, da gente te acompanhar e, assim, a gente está sempre trocando ideia, tem esses 10 anos, eu sei que um grande desafio de todo lutador é a questão de ficar na categoria de peso, né? E eu acho que você faz isso de maneira muito brilhante, e o que não assim, algo fácil, mas eu queria te ouvir. Como é que você hoje, eu imagino que deve ter até alunos e outros atletas, e vocês discutem entre vocês sobre essa questão, mas nos anos que eu te acompanho, você tem as suas estratégias hoje para você chegar no peso, mas como que você fala hoje sobre essa questão de chegar ao peso na categoria de maneira saudável, de maneira que você mantenha o desempenho, versus chegar e bater o peso da categoria a qualquer custo? Como que você enxerga hoje, para quem está nos ouvindo, tem a visão do real, do que você realmente, como você percebe o processo? Eu acho que é a questão de você tem que ver, junto com os seus treinadores, claro, mas eu acho que o objetivo, obviamente, nesse caso é performance, né? Eu acho que na questão de peso, é claro que você vai fazer da maneira mais saudável possível, mas isso é algo que muitas vezes as pessoas confundem a questão de você cortar peso com você emagrecer e, né, são coisas completamente diferentes. Então, nesse caso do corte de peso, o objetivo é performance. E sabendo disso, teu objetivo é quando você cortar o peso, é você ter uma performance mais alta, senão não tem por que você cortar aquele peso, sabe? Eu vejo muitas vezes as pessoas, às vezes, querem cortar peso quase que por achar legal. Ah, não, vou cortar peso para lutar. Fala, meu filho, se você souber o perrengue que é, tu não vai querer, não. O, Mas, o desafio, às vezes, que eu vejo os atletas falando é assim: eu tive um desafio para perder o peso, mas às vezes eu esqueci que eu ainda tinha que lutar, né? exatamente. Então, eu acho que o objetivo é performance. Então, se você tem que saber analisar junto com os treinadores, mais uma vez, se esse corte de peso vai aumentar a tua performance ou se ele vai diminuir. Porque se ele for diminuir, não tem por que você fazer esse corte de peso, por mais certo que você faça o corte de peso. Por questão de quanto peso você precisa cortar, de você conhecer o teu corpo, sabe? Então, o meu corte é um corte muito pequeno, Sim. sabe? É basicamente o peso do kimono, mas é algo que, assim, que eu me sinto muito mais forte que meus adversários, muito mais explosivo, muito mais resistente. E então essa é a razão pela qual eu faço isso. Mas às vezes eu vejo atletas que cortam e se sentem muito mal. Você não acha Então, que, por exemplo, tem atletas? Eu, às vezes, ouço e vejo na mídia, olha que a gente tem um olhar mais técnico, né? E eu concordo com você quando você fala pensar em desempenho, porque muitas pessoas pensam que a nutrição esportiva está ligada a reduzir gordura corporal ou ganhar massa, mas com uma intenção muito estética, né? E você deve ter lutadores que ficou, tô secão, mas não é esse o objetivo. Mas eu observo, às vezes,
escuto essa linguagem assim, o lutador tal perdeu, seja qualquer tipo de luta, tá? Perdeu 10 quilos em tantos dias ou meses. Eu acho, como a gente já trabalhou e você é um cara muito forte, com um percentual de gordura baixo, é igual, você já pensa aí que você não distancia tanto dos seus pesos de categoria, mas é óbvio que quando você luta no peso leve e no peso pena, há uma exigência maior, né, para você lutar no Não, peso pena. só leve. Para ser pena, eu preciso cortar as 2 pernas. Não tem jeito? Então, você não acha que às vezes romantiza-se demais essa linguagem de falar, perdi tantos quilos, e muitas vezes você faz de maneira brilhante, mas a gente cria estratégias para isso, né? E você tem os seus aprendizados nesses anos todos, e talvez até por isso que você não foge tanto do seu peso da categoria. Mas quando vocês definem em equipe que você precisa de perder mais peso, como é que são qual que é os desafios que você pensa, como é que você faz essa estratégia, né, de pensar assim, tanto tempo eu tenho que fazer isso, a gente já conversou um pouco sobre os 10 dias antes, você não precisa falar qual é a estratégia que você usa, mas como que você organiza mentalmente, já que a gente sabe que é restringir calorias. Eu até queria que você desse um exemplo, talvez, de um pulo de calorias que você dá quando você está treinando bem e não precisa fazer esse corte de peso, e quando você chega no corte, a restrição chega de como, só para as pessoas terem uma ideia do que é esse desafio também mental, né? Ana, eu acho que isso varia muito do que as pessoas fazem, né? Porque muita gente confunde ser atleta profissional com ser saudável. E você sabe disso, uma das coisas talvez mais difíceis que tem é você ser atleta profissional e ser saudável. É verdade. Mas a questão é, às vezes a pessoa, esse cara tem tanquinho, então ele é saudável. Não, às vezes ele tá metabolicamente doente e você não sabe. Só porque ele tem tanquinho não significa que ele está saudável, né? Mas acho que a maioria dos atletas, eles comem muita besteira. E então, nesse caso, para eles, às vezes, é simplesmente parar de comer a besteira que o peso desce, sabe? Então, Sim. nesse caso, é diferente da pessoa que, por exemplo, eu não como saudável simplesmente por causa de performance, eu como saudável por causa de saúde, entendeu? Então, para mim, quando eu preciso cortar peso, eu realmente tenho que fazer a questão de... Eu basicamente como as mesmas coisas que eu como. Eu basicamente não mudo muito quando eu tenho que cortar peso, eu mudo a quantidade e eu tenho que ficar mais atento, né? As calorias, as gramas, etc. Mas eu não mudo muito. Mas a maioria dos atletas, eles têm que fazer uma mudança basicamente completa de dieta para conseguir descer de peso. E aí é aquilo que você falou, que entra no corte de peso. E eu acho que isso muitas vezes pode afetar o psicológico também, tipo assim, nossa, agora eu vou ter que mudar tudo que eu tenho para fazer para conseguir cortar o peso, sabe? Então eu acho que é algo muito dramático. No meu caso, é simplesmente, não, vou diminuir um pouco a comida e vou ter que prestar atenção nos macros e nas gramas. Eu acho que o que você está falando faz muita diferença, porque eu te conheço, e quem não tem o convívio com você, que não sabe, não tem a dimensão, gente, do que o Lucas é disciplinado em relação à dieta. E essa história dele falar que isso é para a vida, ô Lucas, eu tenho uma frase sua que você escreveu para mim em 2015, um ano depois que você me procurou, e que você falou assim: a nutrição para minha vida, além do desempenho. Pratica a nutrição 24 horas, não só para o campeonato. Ou seja, nós estamos falando de quase 10 anos atrás, com comida natural, dando o melhor para o meu corpo, e sempre comi bem, mas o que eu aprendi, que achei muito valioso, foi a combinação e a hora certa de comer cada alimento. E eu acho que isso aqui resume exatamente o que você acabou de falar para mim. Que você sabe, assim, hoje, quando você faz esse controle da sua dieta, eu observo bem na prática que você controla esses macros, mas os macronutrientes, né, que a gente está falando de carboidrato, proteína e gorduras, principalmente, mas você não muda o seu ritual de alimentação, porque ela faz parte inerente do seu estilo de vida, né? Sim, exatamente. E E é você algo curte que fazer esse processo.
Eu amo já, eu faço com prazer. Sinceramente, se você abrir um nada contra as pessoas que comem isso, mas é algo para mim, se você abrir, por exemplo, um pacote de Doritos perto de mim, eu de verdade tenho vontade de vomitar. E eu O sei que cheiro você, o cheiro me dá vontade de vomitar. eu sei que você pensa muito na coisa do processado, né? Daquilo que não é o Sim, mais natural. E acho que é muito valioso a gente valorizar isso, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu queria ser que nem você, mas as pessoas não treinam como você. Que eu até queria que você falasse a sua rotina hoje, como é que ela é dividida, porque você dá aula e tem que ser um atleta que treina também, né, para os seus campeonatos. Então, como é que é seu ritual hoje? Porque você teve um desafio de tentar modificar um pouco os hábitos alimentares para experimentar situações diferentes. Você viu que foi muito desafiador para você, porque tirou você do seu ritual, aquilo que era fácil e confortável, dentro da sua zona de conforto. E eu, às vezes, falo com os clientes que é muito fácil você manter um processo desde que ele seja dentro do óbvio. Porque o óbvio para você, que é seu esquema de alimentação, por exemplo, em casa, faz com que você consiga manter aderente isso mesmo na corrida do dia a dia, né, de trabalhar. Então, eu queria até que você falasse assim hoje seu schedule, que é o que você tem que fazer e que você prova que você consegue manter seus hábitos alimentares, porque isso está inerente ao seu dia a dia, porque você gosta de comer aqueles alimentos, né? Hoje, como é que está a sua rotina? Você está com algum campeonato em vista já em mente? Porque você está sempre tendo provas, né? E como é que está seu escalonamento mental e físico hoje? mano, então, o foco principal é sempre o mundial, né, e mas antes disso eu tive algumas lutas casadas, mas acabaram não acontecendo, então, tô esperando essas lutas casadas, mas eu acho que meu foco é sempre no processo, sabe. Como que você Sempre lida tento com esse negócio do dar aula e ao mesmo tempo ter que ter energia para treinar? Como é que você faz isso? Porque eu sei que você treina em horários. Fala um pouco para a gente, só para as pessoas entenderem o que é ter uma rotina de atleta, né? De um atleta profissional. Jana, é selva. Eu tento maximizar o meu tempo em tudo que eu faço. Todo domingo à noite eu mapeio a minha semana inteira. Eu ponho no calendário minha semana inteira, e todo dia à noite eu dou uma remodelada dependendo do que precisa ser ajustado, né. Às vezes aparece uma coisa aqui ou alguma coisa cancelada ali, então eu sempre ajusto. Então eu tento sempre eu basicamente separo meu dia em blocos. Sabe, eu tenho, esse bloco de treino, aí eu vou ter meu bloco de descanso, eu vou ter esse bloco dando aula, eu tenho outro bloco de treino, então eu ponho tudo muito, bem separado. Você consegue dividir, por exemplo, se você estiver cansado ou teve alguma coisa que mudou um pouco essa rotina sua, você deixa de treinar, vamos supor, estava escalado, você fazer um treino específico em determinado horário e em outro você fazia o treino mesmo de jiu-jitsu, enfim. Você muda a sua rotina e deixa de treinar ou você faz ele mais leve? Como é que você faz isso? Já deixar de treinar, não deixo de jeito nenhum. Então, Eu isso é muito posso você pode até diminuir o acelerador, né? só que na verdade isso eu confio tanto nos meus treinadores que normalmente, meu tio ou o Draco, eu deixo isso vir deles. Uhum. Eu falo com eles: "Olha", eles perguntam: "Como é que tá?", eu falo: "Ó, tô sentindo assim". Eu não falo que é bom ou ruim, eu só falo: "Estou assim". Uhum. Eu falo da maneira bem neutra. E se eles falarem: "Beleza, vai treinar", então eu vou lá e me mato. Se eles falarem: "Ah, não, então vai um pouco mais leve", então eu vou um pouco mais leve. Certo. Como que você pensa nas estratégias nutricionais hoje? Como é que você falaria um pouquinho para a gente? Quando você, igual, você tem o foco do Mundial, e só para que as pessoas saibam, todas as vezes que você me procurou para competições importantes desse nível, você também nunca me procura no último mês. Você sempre tem um Sim, tempo. Eu estava olhando, né, desde quando a gente começou a conversar sobre campeonatos e trabalhar juntos, a primeira vez que você me procurou lá em 2014, você tava também com foco no Mundial.
eu acho que ia ser em junho, se eu não estou Uhum. enganada, mas a gente teve tempo para trabalhar isso. Sim, E esse agora, no final do ano também, você me procurou em outubro para competir em dezembro. E a gente chegou com uma margem dentro do seu peso até antes do previsto, sim. né? E isso é muito bom. Quais são os aspectos da nutrição? E para quem não sabe, gente, o Lucas, você estudou nutrição, né, Lucas? Sim. Você lembra que ano que foi? Jana, eu comecei o curso se não me engano, 2017. Em 2021 você tinha me falado que você já tinha feito curso. E graduei no curso de 2021, acredito. É isso mesmo, né? Então, o Lucas estudou nutrição de tanto que ele tem assim, interesse por aprender e muitas vezes quando a gente conversa sobre os aspectos da nutrição, ele não recebe essa informação passiva. Ele gosta de entender o processo, o quanto que ele está ingerindo, ele sabe, ele conhece a composição dos alimentos. Muitas vezes eu até falo com ele que ele sabe mais que um aluno de nutrição, porque você tem uma vivência muito grande com alimentação há muitos anos e a sua alimentação. Mas quais são os aspectos que você acha hoje importantes você falaria para um aluno seu ou um atleta que você tem a oportunidade de conversar sobre nutrição, que são essenciais para essa preparação, né, de campeonatos importantes? Porque até você falou assim, tem algum atleta que faz muita coisa errada, mas o que você acha essencial que você falaria assim, olha, meu amigo, você tem que, igual você falou, primeiro adotar isso como estilo de vida, né? Não é mudar só Sim. para a prova. Mas como que você reforça hoje tanto o pré, o intra e o pós? Porque muita gente acha que também tem que fazer só o uso das coisas no intra-treino e esquece do todo, né? Sim. Então, fala para mim primeiro o que você acha importante, essencial da nutrição hoje, até porque você já estudou sobre isso, e você entende que você adota como uma premissa assim, poxa, eu tenho que fazer uma preparação para o campeonato. Mesmo que você tenha que cortar peso, o que você acha essencial manter na alimentação? Jana, eu acho que tem duas maneiras de melhorar. Fazer mais do que é bom e fazer menos do que é ruim. Então, vamos entender Né? isso aí. Mais o que é bom e menos o que é ruim, certo? Então, eu tô hidratando legal. Beleza, continua fazendo isso, continua hidratando. Aí o atleta fala que come McDonald's todo dia, então faz menos disso aí. Entendeu? Então, acho que essas duas maneiras de melhorar é algo bem básico, bem simples. Uhum. Sabe? Eu acho que eu sou muito radical comigo, com a minha alimentação. E se eu acho que todo mundo tem que ser assim, não, eu não acho. Isso é algo que eu gosto, faz parte do meu processo, é algo que me deixa feliz, que me dá satisfação. Só que eu não acho que as pessoas têm que ser assim, não acho que elas precisam ser assim, mas eu acho que a melhor maneira é, em uma palavra, básico. E eu acho que você resume uma coisa importante. Você usa nutrição. Você considera que você usa nutrição hoje, não só como algo que você gosta, mas de maneira estratégica, porque você sabe que é importante para você? Sim, com certeza, Totalmente, né? totalmente. Então eu acho que é simplesmente o básico, já, porque se você pensar, qualquer pessoa tem pelo menos uma mínima ideia do que é comer saudável. Sim, Pelo menos uma mínima ideia, seja é qual for. verdade. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa que nunca estudou nutrição e perguntar para ela, salada faz bem? Provavelmente ela vai te dizer que sim. Sim, Independente se a salada que ela tá falando é aquela salada cheia de coisa ou é não. isso. E se você perguntar, você acha que comer um pacote de biscoito recheado é saudável? Provavelmente ela vai te dizer que não, Uhum, né? A questão não é nem tanto se a pessoa saber por onde começar, porque todo mundo sabe onde começar a comer saudável. sim. Mas às vezes as pessoas precisam mais é, de uma de uma direção, ou melhor, de um passo a passo de como fazer isso de uma maneira mais estruturada, Uhum. né? E eu acho que é aí que vem o papel do nutricionista, de saber estruturar isso. Mas essa desculpa de que a pessoa não sabe
nem onde começar, eu sinceramente não acredito nela. Mas eu concordo com você totalmente. Inclusive, o que as pessoas pensam que vão ao nutricionista, e se o nutricionista for aquele que vai cortar tudo, ou até mesmo, como você tem visto aí, tudo tem que ser sem glúten, tudo tem que ser sem lactose, fruta demais não pode por causa da frutose, e você começa com essas pequenas questões da nutrição, em vez de olhar o macro, né, que é uma visão muito mais Sim, holística, você começa a dificultar a sua vida e as pessoas ficam buscando muitas vezes esses atalhos, né? Tipo assim, se eu sim, cortar isso, é o que você exatamente. falou, tem Não, que fazer o básico, né? às vezes eu acho que as pessoas até se frustram quando elas vão ao nutricionista e fala, poxa, a nutricionista me mandou comer carne e feijão. Ele acha que. Que ótimo, Que que bom. ótimo, que maravilha que ela mandou você comer carne e feijão, sabe? Porque às vezes ela fica esperando eles ficam querendo, eu acho que às vezes as pessoas esperam algo Diferente. quase que glamouroso. Isso. Essa raiz forte que veio da Índia, que faz você emagrecer em 10 dias, e é isso que elas esperam. Mas, na verdade, o que vai funcionar é o básico, é o fundamental da nutrição, sabe? Eu acho que tem um amigo meu, ele é nutricionista de vários lutadores profissionais, campeões do UFC, etc. E ele tem uma regra que ele fala para os lutadores, que é bem simples, se não cresce, não come. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Uma batata cresce. A batata frita não cresce, então come a batata. É legal isso. Sabe? Então, é basicamente uma maneira de dizer coma comida de verdade. Sim. Porque, basicamente, quando você come comida de verdade, não tem como você errar muito. Você ainda pode errar em questão de que horas você come ou não, mas nunca vai ser um erro tão grande. Não, você está corretíssimo. E eu acho que a gente trabalha e dá certo há tanto tempo que você sabe que eu não sou conivente com essa nutrição, que eu falo que é uma visão reducionista, né, da nutrição. Você se prende no pozinho do além, do não sei das quantas, e esquece de pensar no seu todo, que muitas vezes era o arroz com carne, que era o básico que você conseguiria manter. E aí, até dentro disso, Lucas, como um atleta profissional, você tem uma premissa muito bacana, que é fazer seu jogo de maneira limpa, né? Então, você dá sua cara a tapa, seu corpo a tapa na questão do doping, você fica tranquilo quanto a isso. Mas como que você enxerga hoje essa visão das pessoas também de acharem que tudo está em torno de suplementos ou daquilo que se usa para treinar? O seu campeonato mesmo mundial, você comeu entre as baterias ali, entre as provas, né? Entre as lutas, você comia pão com mel, né? Sim. E tomava repositor energético da absorção de carboidrato mais simples. Não tinha nada que dificultava seu corpo de usar essa energia, né? Sim. Como que você pensa hoje sobre essas pessoas que acham que... E deve ter pessoas, inclusive alunos seus, que chegam, o que eu devo tomar? Né? Como é que você falaria para essa pessoa também? E fala um pouquinho desse ponto de vista seu. Você tem suplementos, mas eu acho que é importante você frisar o que é a sua base, né? Eu acho que a maioria das pessoas que perguntam o que eles têm que tomar, eu acho que a resposta normalmente é o que você tem que parar de tomar. Que ótimo. Sabe? Então, porque, como eu falei, eu acho que, na verdade, eu acho que para a maioria dos atletas, muitas vezes tirar o que é ruim, porque normalmente eles comem coisas que são boas. E quando eu falo coisas boas, eu quero dizer em questão de performance e saúde, né? Não só para performance, não só para a saúde. Porque às vezes a nutrição de um atleta profissional vai ser completamente diferente de uma pessoa saudável. Tipo de uma pessoa que não é atleta, mas é saudável. Sim, sim. Né? Então, é nutrição com propósito, com intenção. Isso. Então, eu acho que a questão de suplemento é o que a palavra diz, ela tem que te suplementar. Né? Então, vamos supor, eu fiz meus cálculos, eu preciso de
tanto de proteína por dia, Uhum. né? Para manter minha massa ou então para melhorar a recuperação, etc. E às vezes eu chego no final do dia e tá faltando 20 gramas de proteína, mas eu acabei de jantar, eu acabei de mandar um pratão, entendeu? Então, eu vou tomar um whey de boa qualidade, Sim. sabe? Até porque, nesse caso, o whey é muito conveniente, porque ele é uma proteína de ótima qualidade, de relativamente baixa caloria, Sim. e nesse caso, eu acho que é algo extremamente pertinente. Vamos supor, se eu fosse comer essas mesmas 20 gramas de proteína, por exemplo, de um alimento extremamente saudável, um alimento maravilhoso que eu como todo dia, de ovo. Uhum. Eu estaria trocando, por exemplo, um whey de 120 calorias por basicamente, ó, cada ovo tem por volta de 90 calorias aí. Então, para eu conseguir, para eu conseguir 20 gramas, eu ia estar basicamente 360, mais do dobro. Mais que o dobro. Porque Mais do você teria dobro. 400 calorias, Exatamente. pelo menos 4, 5 ovos, Exatamente. dependendo do Exatamente. tamanho desse ovo. Ou seja, mais do dobro. Então, nesse caso, o suplemento entra sim. Mas isso eu acredito para atletas profissionais, para pessoas que têm um treinamento muito intenso, sabe? Acho que a maioria das pessoas, elas vão focar primeiro no básico, no fundamental, e o que precisar suplementar, suplemente. Mas Isso. não faça o suplemento o seu básico. É. Esse é o grande erro que eu vejo na prática. Seja com profissionais como amadores. Às vezes eu tenho mulheres e que usam, às vezes, a whey protein com medo, né? Mas usam com medo por quê? Porque elas não têm esse pensamento como você faz, né? Que é você está suplementando aquilo que está faltando e você cumpre o ritual. Muitas vezes a pessoa usa durante a semana e final de semana bagunça toda a dieta e é lógico que depois ela vai falar assim, o whey que me engordou, né? Ah, Isso acontece com homens e mulheres, mas principalmente o cenário feminino acontece muito frequente. Por isso que eu quero que a Andressa venha para a gente conversar um pouco sobre isso, né, também. Mas em relação a essas estratégias que você tem, né, eu falo que a nutrição esportiva, diferente do que as pessoas pensam, ela é você aplicar estratégia nutricional para melhorar desempenho esportivo. Então, exatamente. quando você falou que você tem uma intenção, eu concordo totalmente. Porque mesmo o indivíduo que hoje eu atendo, que é um esportista, se ele não tiver uma estratégia, algo para que o desafie a tentar melhorar também, não é que ele precisa de ter um desafio de tantos dias, sabe? Mas ele não entendeu o processo, por que ele está fazendo aquilo, ele vai sempre ter aquele pensamento de fazer assim, vou fazer a melhora da minha alimentação para o casamento tal. Ou às vezes uma provinha curtinha aqui que tem, aqui, né? Principalmente os amadores. E Aí aí virou o muitas efeito vezes do se ioiô, espelham. né? Oi? Aí virou o efeito do ioiô. Vira o efeito ioiô. E às vezes depois pergunto para você o que você faz, o que você toma. Eu fico extremamente incomodada com isso, porque na verdade a sua rotina é uma rotina constante. É. Jana, eu acho que uma coisa também que você falou, foi o whey que engordou. Isso é uma coisa que eu, eu canso de falar com meu pai. Meu pai vai estar isso, paizão, essa pra você aí, gravando aqui para ver se isso você não esquece mais. Sempre chega e me pergunta, mas Lucas, tal coisa não engorda? Aí eu falo, pai, tudo engorda e tudo não engorda. Sim, Você pode comer McDonald's todo dia e emagrecer, como você pode comer é, só fruta todo dia e engordar. sim, A questão não é se aquilo te engorda ou não te engorda. O que te engorda é o excesso de caloria. O que te emagrece é o déficit de caloria. sim, Então, essa questão de tal comida engorda, tal comida não engorda, sim, algumas comidas são mais calóricas que as outras, algumas comidas vão criar um pico de insulina, que é o que? É bom ou ruim? Depende. Eu acabei de treinar, um pico de insulina é maravilhoso. sim. Para a pessoa que vai ficar o dia inteiro no escritório sentada, já não é tão bom. Então, eu acho que as pessoas têm que ver tudo com um propósito. Eu acho que todas as comidas, elas têm uma janela de oportunidade na tua dieta.
Sim. sabe? Eu acho que, por, sinceramente, por pior que seja, até, cara, eu já vi, sabe, até fast food mesmo, dependendo da situação, às vezes é a melhor estratégia, sabe? Mas isso normalmente para competidores de alto nível que fizeram um corte extremo e precisam colocar o máximo de caloria possível no menor espaço possível de tempo. Então, realmente precisa de comida extremamente processada e extremamente calórica. O ciclista Tour de France é um exemplo, claro. Exatamente. Então, mas o mesmo exemplo que eu te dei, que você falou, entre lutas você estava comendo pão com mel puro, né? E carboidrato de forma pura. Até de pessoa para pessoa, em circunstância, vai variar. Sim, Se eu estou indo dormir agora, de noite, né? Não tem por que eu comer esse mesmo pão com mel. isso. É muito bom que você fala isso, porque você não tem nenhum, você não tem esses medos, porque você sabe colocar o alimento na hora certa e sabe o propósito dele, né? Quando você Sim, faz isso entre uma prova e outra, né? Que muitas vezes você tem pouco tempo de para ter uma bateria e outra ali, né? E pouco tempo para o esvaziamento do gás também, você coloca energia mais rápida. Eu fico bastante incomodada com esse padrão de dieta que as pessoas adotam, que elas fazem o ano todo, né? E aí a gente está falando tudo bem do amador, mas elas fazem o ano todo um treino com variações, que ela modifica isso, só que ela mantém um padrão de dieta, ela escolhe um padrão, né? O low carb, ou o padrão, ou que seja um vegano, porque ele tem uma filosofia, mas ele não pensa em nenhum momento que ele tem variações do treino, então quer dizer que a nutrição não está aliada ao treinamento. E eu acho um desperdício, né? Uma perda de tempo, porque você está treinando, você se sim. esforça para ir e você não consegue otimizar a nutrição para aquilo, não pensa no seu sono, na sua recuperação, né? Eu E eu acho que sei que você durante o pensa nisso. dia, já. Eu acho que durante o dia eu, eu, eu sou todos os tipos de dieta que você pensar. Eu sou cetogênico, eu sou paleo, eu sou low carb, eu sou high carb, eu sou tudo. Dependendo da hora do dia, dependendo do que eu vou fazer, eu sou tudo. E aí, Lucas, até para finalizar, que eu sei que seu tempo está escasso, você vai dar aula ainda hoje. O Lucas está no Texas, gente. Então, assim, há diferença de. E ele tem muita coisa ainda a fazer. Mas fala para a gente, então, para resumir, dá um recado final seu. Até você e a Andressa, que moram juntos, um casal ouro aí. Mas o que você diria que a nutrição hoje representa dentro da sua roda de desempenho esportivo? Então, é lógico que a gente sabe que a nutrição é um dos braços. O que você falaria hoje que você considera essencial na sua rotina, que você coloca nesses blocos do seu dia aí, né? Que seja ou você dá um recado específico da nutrição, ou como um todo, para a gente, para eu conseguir encerrar, inclusive, o que deixe claro aqui, que todas as vezes que o Lucas ganhou uma prova, eu falei, vai lá e fica, vai se divertir, vai comer outras coisas, e você chega e fala assim, não, eu não vou chutar o balde não, porque eu estou me preparando para a próxima prova. Eu acho isso incrível de você, né? Então, eu acho que isso é um dos segredinhos seus, né? Vários que você falou hoje aqui que foram muito bons, mas o que você fecharia aí para a gente poder encerrar? Jana, eu acho que é o que você sempre fala, focar no básico. Em Focar no básico básico. em tudo, Oi? inclusive. Você acha que também esses treinos mirabolantes que você vê, você é tipo assim, você é adepto a essas coisas ou você faz também o básico com que o Draculino, o Daniel sempre te colocaram na premissa aí? Jana, básico, acho Em que em tudo, né? tudo, claro, Eu não acho que é um. necessariamente você tem que sempre só ter o básico, também não acho isso, mas com certeza você tem que ter o básico, Eu sabe? Eu acho que acho o que básico questão de. as pessoas às vezes falam assim, estou enjoada da dieta, enjoada do treino, mas elas não fizeram nem o básico, né? Nem, e por poucos dias ainda por cima, né? Exatamente. Eu acho que, igual você fala, a nutrição é muito óbvia, Sim, sabe? Mas eu acho que as pessoas, elas não têm a disciplina de seguir o que é óbvio, sabe? sim. Elas querem sempre algo, entre aspas, mágico,
que vai tentar acelerar o processo delas ou algo assim, quando na verdade o que acelera o processo é um básico bem feito. Claro. Aqui, muito obrigada pelo tempo disponível. Eu até queria ter feito um podcast maior, mas a gente teve problemas técnicos aqui, por nossa culpa aqui no Brasil, né? Mas eu queria te agradecer o tempo despendido. Eu sei que é muito difícil para você parar e a gente fazer isso, que a gente possa ter outras conversas. Eu não queria que você falasse as suas estratégias, porque você, como um atleta, e utiliza a nutrição de maneira estratégica, você tem os seus segredinhos também, e isso é muito Jana, bom. mas não tem problema não, eu posso falar, sabe por que eu posso falar? Ah. Porque, como eu falei, é tudo muito óbvio e eu tenho certeza que as pessoas são tão preguiçosas que nem vão seguir, então tá bom. Posso... Se as pessoas pegassem o que você come no dia, elas vão entender que você come alimentos de qualidade, né? Por exemplo, iogurtes que têm probióticos, muitas frutas, você não tem essa coisa de ter medo de comer fruta, mas você sabe comer na hora certa, em quantidade certa, né? Sim. Saladão, né, Lucas? Que você curte muito. Meu almoço hoje foi peito de frango, arroz com alho, cabeça que, pô, maravilhoso. Foi bastante legume também. Uhum. E chucrute, né, que esqueci como é que fala em português. Não é couve-de-flor. Não é couve-flor, é repolho fermentado. Isso. Repolho fermentado, isso. E o que você vai bater de janta? Janto provavelmente batata assada com alguma carne, provavelmente. Você que faz, né? Normalmente a Dessa faz. Mas assim, vocês têm que se virar, vocês não Sim. têm ninguém que prepara para vocês. Não. A gente cozinha basicamente 100% do tempo. Isso é muito importante também, né? Mas, obrigada. Um beijão para você, que você tenha muitas Foi um bênçãos prazer. em suas provas, nos seus campeonatos. Continue contando comigo sempre que precisar. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Jana. Foi um prazer. Beijão, meu querido. Com Deus. Fica aí só para eu tirar um print dessa tela aqui. Deixa eu fazer um print aqui dessa tela. Espera aí. E pronto. Foi? Me manda aí o print. Beijo. Beijo, meu queridão.